Olá, que bom ter você aqui para mais um momento de espiritualidade, um momento aí da palavra de Deus, um momento onde vamos aí contemplar, refletir e fazer um estudo mesmo da palavra de Deus, um estudo rápido, mas que trazemos aqui para o nosso coração cada mensagem lida aqui nesse Evangelho de Jesus Cristo, né? Esse Evangelho diário, Evangelho que nós todos os dias recebemos da nossa santa amada igreja. Então vamos lá, sem delongas, porque hoje o evangelho é um pouquinho longo. O vídeo anterior, o evangelho foi bem curtinho. Esse já, o evangelho aqui, tem vários versículos. Vamos para a invocação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então, toma lá sua Bíblia, eu me esqueci, agora eu vou colocar aqui. O Evangelho de hoje é Lucas 11, 15 a 26. Toma lá sua Bíblia e vamos juntos aqui fazer a leitura. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, por Jesus à prova, lhe pediam algum sinal do céu. No entanto, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai por cima da outra. Também Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como poderá manter seu reino? Pois vocês dizem que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Mas se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem então os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos é que julgarão vocês. No entanto, se é com o dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda sua residência, seus bens estão seguros. No entanto, quando alguém mais forte o ataca ou vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares desertos à procura de descanso, mas não o encontra, então decide: voltarei para minha casa, de onde saí. Ao chegar, ele a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva outros 7 espíritos piores que eles e vão habitar aí. E a situação final dessa pessoa se torna pior que antes. Palavra da salvação. Glória a você. Vamos a uma breve aqui, né? Reflexão, uma breve desse evangelho, uma breve reflexão mesmo, uma breve para nós que nós possamos entender aqui, né, que Jesus está nos falando aqui por meio desta palavra. Para começo, eu vou colocar aqui um pouco o que é blasfêmia, né? Esses pecados contra o Espírito Santo. Iniciou bem aqui, quando os, os, os judeus, os fariseus, fariseus, aqueles acusadores de Jesus, chegaram até Jesus e acusaram Jesus, que Jesus fazia milagres e cura, porque Jesus estava possuído por um demônio chamado Beelzebul. Baal. Baal é o Deus, é o demônio, o demônio deles, né? Baal, chefe dos demônios, o maior dos demônios, o chefe dos demônios. Como pode?
Jesus estar possuído pelo chefe do demônio, sendo que Jesus só fazia o bem, né? Mas essa acusação, ela traz um questionamento que Jesus coloca aqui. Logo em seguida, Jesus diz que Jesus nem diz aqui o quanto eles estavam tentando, quando eles estavam tentando Jesus, né? Estavam com blasfêmias contra o Filho de Deus, que é o próprio Jesus. Mas Jesus diz aqui em seguida, Jesus coloca assim a eles: pois vocês dizem aqui no versículo no 18 aqui, né? Jesus coloca assim: pois vocês dizem que é por Beelzebub que eu expulso os demônios, e no 19. Mas se é por Beelzebub que eu expulso os demônios, por que então os filhos de vocês não expulsam? Então, por quem? Se Jesus expulsa o demônio, Jesus que tem poder de Deus, Espírito Santo, eles expulsam em quem? Como pode? Duas forças, uma força do mal fazer o bem ao mesmo tempo. Se Jesus está possuído por uma força do mal, né, no caso da acusação, como pode Jesus fazer o bem? Né? Ó, por isso, no entanto, se é com o dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Mas Jesus ainda ressalta que é pelo dedo de Deus. Não tem como Jesus, né, ser aquém dessa acusação que tanto fazem contra Jesus, que é Beelzebub. E é pelo dedo de Deus, então, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está em Jesus. Mas é quem não enxerga, né? Quando nós também que nem diz, coloca aqui, quando nós nos afastamos de Deus, nós caímos em pecado, quando nós não recebemos aí presença de Deus em nossa vida, nós não mudamos. Aí Jesus conta o exemplo aqui, ó, de um homem, né? Dos espíritos maus, que quando ele, como que as pessoas são possuídas, né, pelo espírito mau? Aquela pessoa que está em pecado, aquela pessoa que está longe de Deus, aquela pessoa que está no mundo do pecado, ela é fácil dela ser possuída pelo demônio, que o demônio venha a destruí-la, usá-la, né, como seu objeto, chamando de moradia, coçar no coração de uma pessoa que está desprovida. Aí Jesus coloca logo, ó, aqui Jesus fala assim, ó, com os espíritos maus, como nós devemos cuidar, né, com os espíritos impuros, porque eles estão à nossa volta sempre, estão nos rodeando. Quando o espírito sai de uma pessoa, anda por lugares desertos, né, e tal, né, à procura de descanso, aí ele não encontra outro disponível para ele. Aí o que que ele faz? Aí quando ele sai daquela pessoa, a pessoa, porque ela já se libertou de algum mal, ela já não está mais pertencendo àquele mal. Aí o espírito saiu. Mas tem que tomar muito cuidado, porque eles colocam aqui, ó, que ele pode voltar, que ele não encontra lugar, ele volta para casa de onde ele. Só que ele não volta como ele saiu antes, ele volta bem resistente para que ele possa detonar mesmo a pessoa. E se a pessoa não. Olha aqui, vou ler aqui que é mais fácil para entender. Ó, voltarei para minha casa, o Espírito falou, aonde saí. Ao chegar, ele a encontra varrida e arrumada, casa limpa, coração limpo. Mas então quando ele encontra essa pessoa preparada, ele busca vários outros espíritos para vir com mais força, né? Mais sete espíritos pior do que ele. Ele coloca aqui sete. Sete é a manifestação do máximo. Sete é o máximo. Aí ele volta com todo o poder para detonar a pessoa. Aí a pessoa fica pior que antes, porque se ela não está protegida e ela encontra nessa proporção, vem mais forte ainda. Então, e o que quer dizer que nós temos que ser vigilantes para não cair em tentação. Quando nós nos mudamos, quando nós nos
nos livrando aquela tentação, na nossa vida, nós temos que sermos vigilantes para que nós não possamos estar todo o tempo, né, com vigia, porque qualquer hora pode voltar novamente, saímos do vício, né? Agora, tipo, nós temos um vício, né? Nós temos um vício, daí que nos acarreta e aí nós libertamos aquele vício. Aí nós temos que tomar cuidado para não cair novamente no vício, porque muitas vezes nós caímos e ficamos piores do que estávamos, bem piores. Porque quando o vício volta, agora eu vou fazer o que eu quero, porque agora eu vou aproveitar, porque eu fiquei um tempo aí sem esse vício, agora eu vou. Então, assim, devemos tomar cuidados quando nós nos livramos de algo que nos machuca, que nos faz mal. Vamos ser vigilantes, vamos cuidar do nosso coração, né? E vamos ter Jesus, como cuidar? Aproximar de Deus em oração, em jejum, perdão. Quando nós perdoamos, nós libertamos tanto algo que está no nosso coração, que nos machuca, porque a mágoa, ela faz mais mal para quem, no recipiente onde está, no caso, né? Aonde está, do que em quem nós despejamos o ódio, a raiva. Então, vamos nos limpar, vamos nos purificar de todo esse mal que nós carregamos, para que nós possamos nos libertar, que nós possamos receber, sim, a casa limpa, o nosso coração limpo das impurezas, mas receber sempre Jesus. Vamos manter sempre a nossa vida de Eucaristia, vamos manter as nossas orações em dia, a nossa reflexão da palavra, nossa meditação, reflexão da palavra em dia, os sacramentos em dia da confissão, para que nós possamos ser fortes, porque a tentação vai chegar, ela chega todo o tempo, mas é que nós estaremos protegidos com armaduras de proteção e vigilantes, porque quando ela chega, vamos mandar embora com muita oração, muita presença de Deus na nossa vida. É isso que nós precisamos nos manter. E o Espírito Santo, que nos invoquemos sempre a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que ele possa ser o nosso guardião, nosso paráclito, nosso intercessor na nossa vida, para que nós não possamos deixar que o inimigo chegue até nós, que ele possa nos destruir. Nós vamos sempre estar, então, protegidos, com muita oração e muita perseverança e dedicação aos ensinamentos de Deus. Amém? Amém. Então, até o próximo reflexão.